programa, aquele Brasileirão deu uma parada. Para quem não conhece, tá aí o link, vocês podem acessar todos os vídeos do Aquele Brasileirão. Enquanto não tem Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do que ocupa o calendário nesse período, que são os campeonatos estaduais, que tem muita história, e a gente vai começar já com um campeonato muito legal, que foi o Mineiro de 1993, ano que o América Mineiro encerrou uma fila de 21 anos sem títulos. Ninguém mais imaginava que o América fosse voltar a ser campeão. O Coelho conseguiu isso com uma geração que tinha jovens promessas, jogadores que se tornaram ídolos históricos do clube. A gente vai contar a história depois da vinheta. Antes de começar, só um breve recado, lembrar da nossa parceira, a Vestiário Company. Para quem não conhece, eu tô aqui com uma das camisas deles, né? Essa camisa bem bacana aqui, cinza, com o rosto do Salah. Eles fazem camisas com a temática futebol, tem muita coisa interessante. Indico para vocês lá darem uma navegada, e se você se interessar por alguma, você pode comprar com o cupom Última Divisão. Você põe lá Última Divisal, né, sem acento, tudo junto, e você vai ter descontos. Bom, começando a falar agora sobre o Mineiro de 93, antes dando uma contextualizada, quando começou o Campeonato Mineiro, o América Mineiro era uma das grandes forças, tanto que foi decacampeão entre 1916 e 1925. Com isso, até a década de 60, né, um grande período da história, o América era um dos dois maiores campeões mineiros. Em 1957, quando conquistou o seu 12º título, essa era a tabela histórica dos títulos mineiros. Como deu pra ver aí, o América era o segundo maior campeão mineiro até conquistar esse 12º título, só que depois disso, o Cruzeiro, com aquela geração de Tostão, de Dirceu Lopes, ganhou uma série de títulos, né? Num período de 13 anos que teve na sequência, o Cruzeiro ganhou 8 mineiros, o Atlético ganhou 4 e até a Siderúrgica ganhou 1, só que o América não ganhou nenhum. Até que em 71 o América voltou a ser campeão, graças em muito ao artilheiro Jair Bala. A partir daí, em 21 anos, o Cruzeiro conquistou 9 títulos mineiros, o Atlético 12, foi uma supremacia total. O América passou esse tempo, foi um tempo muito difícil, né? Na década de 80, por exemplo, passou a maior parte do tempo na Série B do Brasileiro, até que em 89 fez uma Série B desastrosa, terminou muito mal colocado, o campeonato tinha mais de 90 times, terminou lá na 81ª posição. Em 90 disputou a Série C e foi vice-campeão contra o Atlético Goianiense na final. O Atlético Goianiense foi campeão, o América Mineiro vice. Pior do que ficar esse período todo sem ganhar, o América ficou 19 anos sem sequer ir para a final do Mineiro, de 73 a 92. Em 92 finalmente quebrou esse primeiro jejum, foi vice-campeão do Mineiro diante do Cruzeiro, e um outro grande momento da temporada de 92 foi que o time conseguiu o acesso naquela Série B, que tinha o Grêmio também, então subiram 12 times e o América Mineiro foi o 6º colocado. Aí, em 93, ali começando a temporada, o time tinha uma geração já desse ano anterior, alguns chegaram ali, uma geração interessante. Eram jogadores promissores que viriam a se tornar grandes ídolos do time, como o goleiro Milagres, recordista de jogos na história do América Mineiro com 372 partidas. O zagueiro Luiz Carlos Marins, que também fez 273 partidas com a camisa americana, um dos que mais jogaram. O meia Flávio Lopes, que posteriormente foi o treinador que ganhou o título da Suminas de 2000 com o América Mineiro. E o inesquecível ataque com Euler, então jovem, né, o filho do vento, ficou famoso com outros clubes, o Hamilton e o Robson. Como dá pra ver nas fotos, né, algumas fotos são deles mais velhos, muitos deles depois retornaram para comissões técnicas, para fazer parte da história do América Mineiro depois como treinadores, assistentes, essas coisas. O treinador em 93 era o Chico Formiga, que foi um jogador do time do Santos com Pelé, né, o Formiga do Santos de Pelé, e depois como treinador ele treinou também times como Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, o próprio Santos. Em 93 ele foi campeão mineiro com o América. Apesar do brilhante ano que o América Mineiro fez em 92, o time não começou o Mineiro como favorito, né?
O Atlético tinha lá sua força e o Cruzeiro, por exemplo, tinha sido campeão da Supercopa da Libertadores, um torneio que reunia apenas os campeões da Libertadores até então, né? Era uma sul-americana talvez até mais forte, porque eram só os clubes campeões da Libertadores. O Cruzeiro tinha sido campeão em 92 e no primeiro semestre de 93 o América não era o favorito para o título mineiro, mas aquele seria o ano do Coelho. Só que o América acabou fazendo uma campanha incrível naquele estadual. Não perdeu nenhum clássico, não perdeu nenhum jogo com o mandante, jogando no estádio do Independência. No total da competição sofreu apenas 8 gols, né? De 18 jogos sofreu 8 gols. Teve também a melhor defesa, o goleiro Milagres, esse grande ídolo do time, chegou a ficar 400 minutos sem sofrer nenhum gol. Em 18 jogos o time ganhou 11, empatou 6 e perdeu apenas um. Esse jogo que perdeu foi logo na segunda rodada contra o Valério Doce. Aquele Campeonato Mineiro de 93 tinha ao todo 23 times, mas lá a maioria jogou a primeira fase e no final seriam apenas 12 clubes. Os times da primeira fase se enfrentaram para se classificar para essa fase final que tinha 12 times, porque entraram na fase final os 3 grandes da capital, né? Cruzeiro, Atlético e América, e o Democrata de Governador Valadares, que tinha sido vice-campeão mineiro em 91. Aí essa segunda fase, que tinha 2 grupos com 6 times, o regulamento era um tanto esdrúxulo, né? Para variar, nessa época dos anos 90, os times jogavam em turno e retorno contra os times da outra chave. Então aí você vê a classificação, eram 2 chaves, cada uma com 6 times, jogando contra a outra chave em turno e retorno. O Coelho fez a melhor campanha da primeira fase, principalmente por causa dos jogos com o mandante. Com o mandante, venceu 4 jogos, empatou apenas 1, fez 10 gols, não sofreu nenhum, e em clássicos foi muito bem. No primeiro clássico contra o Cruzeiro venceu por 3-1. Jogando no Mineirão, o América venceu com gols de Lelei, Flávio e gol de Hamilton após uma displicência incrível do zagueiro Marco Antônio Boiadeiro. No Cruzeiro e América do segundo turno, a Raposa, que tinha jogadores como Nonato e Eder Aleixo, forçou grandes defesas de Milagres, mandou bolas na trave, mas o América levou o melhor com gol de Euler. E justamente os 4 times que entraram depois no campeonato foram os que se classificaram para a fase seguinte, que era um quadrangular final com os 2 primeiros de cada grupo: Cruzeiro, Atlético, América e Democrata de Governador Valadares. Foi nessa fase que o América continuou invicto em clássicos e que a torcida criou o grito: Galo no almoço e Raposa no jantar. Ô lelê, ô lá lá. No quadrangular final, o América conseguiu 3 vitórias e 3 empates. A vitória mais saborosa muito provavelmente foi aquele 4-0 contra o Atlético Mineiro. No começo teve 2 falhas do goleiro Luiz Henrique do Atlético, gols do Euler e do Hamilton. Depois teve mais um gol do Euler, mais um gol do Flávio Lopes, que fechou a goleada. Depois disso foram mais 3 empates em clássicos, 2 contra o Cruzeiro, 1 contra o Atlético, uma vitória apertada por 1-0 contra o Democrata de Governador Valadares, jogando no Independência, e a torcida foi se empolgando, né? Vendo que o tabu podia se encerrar. A gente tem até aí o trecho, uma matéria do Globo Esporte, mostrando que num Cruzeiro 0, América Mineiro 0 no Mineirão, a torcida americana foi a maioria nas arquibancadas. Apenas 5.800 pagantes e uma cena rara, acreditando que depois de 22 anos o jejum de títulos vai acabar. A torcida do América desta vez foi a maior no Mineirão. O ataque era matador, mas quando precisava, o goleiro Milagres também fazia milagres, afinal, né? Um monte de defesa essencial para garantir esse título. Mais um dia de herói. É um herói entre aspas, né? Porque sempre falo, cada um da América dá sua cota de participação, dá sua cota de esforço, de suor, de luta dentro de campo. E essa cota de cada um dá um montante grande, que são os resultados que nós temos conseguido. Em alguns momentos o time teve aquela sorte de campeão, alguns heróis improváveis. Por exemplo, no 2-2 contra o Atlético Mineiro, no Mineirão lotado, o time perdia por 2-1 até os 10 minutos para o fim da partida. Com esse placar, o Atlético Mineiro passava o América no quadrangular final, mas aí surgiu um herói improvável, que era o volante Gutenberg, um coadjuvante do elenco. Fez esse chutaço aí, que até se bobear desviou, e
fez o gol, empatou e manteve o América na liderança. Sem perder nos clássicos, o América chegou na última rodada do quadrangular numa condição sensacional. Bastava para o time vencer o Democrata em Governador Valadares, que o Democrata era o lanterna absoluto ali, estava mal no quadrangular, bastava vencer em Governador Valadares para ser campeão mineiro. Aí a gente foi ver uns textos do historiador do América Mineiro, o Carlos Paiva, que ele conta que teve uma verdadeira invasão americana em Governador Valadares. É até engraçado, né? Governador Valadares, uma cidade famosa por mandar imigrantes para os Estados Unidos, e teve uma invasão americana lá de torcedores do América. O Carlos Paiva até fala alguma coisa ali de faltar cerveja na cidade, de tantos torcedores que eram. O América, em Governador Valadares, com o apoio da sua torcida, fez 4-1 no Democrata. Em Governador Valadares, o América não deu chance pro Democrata, abriu o placar com a revelação Euler, o filho do vento. Depois teve outro do artilheiro do campeonato, Hamilton. Mais um do veterano Robson. E do volotão Gutenberg com estrela, o América anunciava o fim do tabu. Finalmente tinha acabado o jejum de 21 anos, foi uma festa geral. Essa geração é lembrada dos torcedores americanos até hoje, e depois disso o time venceu mais 2 campeonatos mineiros até hoje. Estamos em 2019, o time venceu em 2001, né, que foi uma coisa que criou aquele slogan primeiro campeão do século, com o Lula Pereira de treinador, e depois com o Givanildo Oliveira, também um treinador que ganhou Série B, aí com o América Mineiro, um treinador muito importante, foi campeão em 2016. Nós vamos agora buscar, Sul-Americana, Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Por que dá certo lá na Europa um time pequeno chegar onde chegou? E aqui todo mundo fala que é doideira. Não é doideira, não. Infelizmente, a festa da torcida americana não pôde durar tanto assim depois desse título mineiro histórico, porque, como a gente disse, né, o América subiu para a primeira divisão também do ano de 92 para o ano de 93. Em 93, apesar de não ter feito uma campanha assim tão ruim, foi melhor que muitos outros clubes, mas o regulamento da época previa que o América Mineiro, subindo da Série B, seria rebaixado com a campanha que fez. Então o presidente da época, o Magnus Lívio, o presidente histórico do América Mineiro, entrou na justiça comum contra a CBF, falando: fizemos campanha melhor do que times que não caíram, não vamos cair. A CBF não aceitou isso, a CBF fez a maior punição da sua história contra o América Mineiro, baniu o América Mineiro de torneios nacionais por 2 anos. Em 94 e 95, o América Mineiro foi impedido de disputar torneios nacionais. Essa história a gente conta no Última Divisão, no nosso site, aqui vai ter o link para vocês, explicando como tudo aconteceu, né? Do título para esse Campeonato Brasileiro, como o América foi, como se saiu, como foi essa notícia comum, depois a punição que o América fez nesse meio tempo e como se reergueu depois disso. Bom, antes de encerrar o vídeo, deixa só mandar mais um recado. Para quem não conhece, a gente tem uma forma de financiamento para o nosso projeto, que é o Padrim. Você entrando em www.padrim.com.br/Última Divisão, você vai ver várias opções que você pode ajudar a gente ali com umas faixas de doações que vão desde R$2 por mês. Aí vai passando para outras faixas, aumentando a faixa também aumentam os benefícios. Você pode, por exemplo, participar dos nossos vídeos, participar de um grupo com a gente, concorrer a prêmios bem bacanas. É legal, vale dar uma olhada. E além disso, se você não puder participar financeiramente do nosso projeto, pelo menos a gente agradece muito se seguir nosso canal e interagir com a gente agradece muito. Falar aí qual estadual, o que você lembra, torcedor do América, torcedor de qualquer time de Minas, o que lembra desse campeonato, que outro estadual que você quer ver aqui a gente falar. E aquela coisa de sempre, curtir as nossas redes sociais, a gente está sempre falando de futebol alternativo, essa é a nossa paixão. Um grande abraço, até a próxima!